Ok, estamos de volta. Então vamos falar agora sobre vozes correspondentes, né? Então, as vozes correspondentes são aquelas que pertencem ao mesmo diapasão. Assim sendo, cada voz feminina ou a sua voz correspondente masculina e vice-versa, certo? Ou seja, vozes correspondentes são as vozes que pertencem ao mesmo diapasão. Quais foram os diapasões que nós vimos aqui? O diapasão grave, foi? O diapasão médio e o diapasão agudo, certo? Então, essas vozes que pertencem a cada um desses diapasões, né? Ou seja, a cada um desses registros, é que nós chamamos de vozes correspondentes. Então, vamos pegar aqui. No diapasão grave, quais são as vozes correspondentes? O contralto e o baixo, certo? Por quê? Porque são vozes graves, por isso são vozes correspondentes, certo? Por exemplo, um contralto pode substituir, de repente, um baixo, se tratar de uma voz grave, tá? Ou um baixo, de repente, substituir um contralto, porque é uma voz grave, certo? Muito bem. Então, por quê? Porque são vozes que se correspondem, tá? São vozes correspondentes, tá? Então, aqui ela coloca, eu estou indo pelos diapasões, mas aqui ela coloca, né? Soprano e tenor são vozes correspondentes, porque são vozes agudas, né? Diapasão agudo. E o diapasão médio? Quais são as vozes correspondentes do diapasão médio? São o meso e o barítono, certo? O meso e o barítono, melhor dizendo. E ela dá aqui como último, né, o contralto e o baixo, porque são vozes graves. Então, repetindo aí, certo? As vozes aí correspondentes. Diapasão grave, contralto e tenor. Diapasão médio, meso ou meio soprano e barítono. E diapasão agudo, soprano e tenor, ou tenor e soprano, certo? Então essas são as vozes correspondentes, tá? Aqui ela fala de um pouco de história, que eu não vou citar aqui, eu quero que vocês leiam, não vou citar, porque ela diz que antigamente cada voz usava uma clave particular, né? Então eu não vou dar muita ênfase aqui para a gente não alongar muito o vídeo, certo? Só citar aí por alto, né? Então, o baixo usava a clave de Fá na quarta linha, certo? Antigamente, cada voz usava uma clave em particular. Então, o baixo usava a clave de Fá na quarta linha, o barítono usava a clave de Fá na terceira linha, certo? O tenor, clave de Dó na quarta linha. O meio soprano, aliás, o contralto, a clave de Dó na segunda linha. O meio soprano, a clave de Dó também na segunda linha. O contralto, clave de Dó na terceira linha, viu? Para não confundir. O meio soprano, clave de Dó na segunda linha. E o soprano, a clave de Dó na primeira linha, certo? Então aqui ela mostra as vozes masculinas, aliás, desculpa, as vozes e suas extensões segundo o conceito antigo, tá? As vozes corais no conceito antigo, tá bom? Bem, mas vamos falar sobre isso atualmente. E atualmente, como é quais são as claves usadas para definir as vozes coral, tá? Então, atualmente, nós usamos para todas as vozes somente as claves de Sol e de Fá na quarta linha, certo? Vamos falar sobre isso aqui, né? Então aqui eu vou colocar a primeira clave de Sol. E aqui mais embaixo a clave de Fá.
Então aqui, atualmente, nós usamos essas duas claves para escrever para um coral, né? Como, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, vou colocar aqui um baixo dado para a gente formar aqui algumas vozes, certo? Uma composição, uma pequena composição aqui, mais ou menos o que? De 4 compassos. Vamos lá. Definir aqui como quaternário. Primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso e o último lá no quarto, né? E encerrar. Aí vamos colocar aí, vamos fazer isso em Dó maior, tá? Bem, aí segundo as regras de composição, a nota que vai formar, a próxima nota que vai aqui no soprano, vai ser uma nota que vai formar uma quinta com o baixo, né? Então, se o baixo é Dó, a quinta vai ser bem aqui, Sol. E aqui vai ser a repetição. Certo? Pronto. Aí, eu vou formar aqui o que está faltando aqui é a terça, né? É a terça. Pronto. Então, isso aqui é uma harmonização a 3 vozes. Mas se eu quiser uma harmonização a 4 vozes, eu vou dobrar o baixo. Certo? Vou dobrar o baixo aqui. Vai ficar o Dó, Dó. Tenor bem aqui. Eu dobrei o baixo. Pronto. Certo? Então, Dó, Dó, Mi, Sol. Dó, Dó, Mi, Sol. Aí, indo para cá, digamos que eu vá aí descer por... Vou descer aqui para uma sexta, eu posso fazer isso? Não vou demorar muito não, só para explicar como é que a gente utiliza isso para formar uma voz coral, tá? Então aqui eu tenho Lá, 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 Lá. Isso aqui é a voz do baixo, tá? Aí eu vou formar uma quinta com a nota do baixo, que é Lá. A quinta vai dar Mi. Vem aqui. Mi. Aí a terça, claro, vai ser Dó. Então eu vou colocar essa terça no baixo, vem aqui, no tenor, vem aqui. E vou dobrar esse Lá pra cá. Pronto. Aí vou fazer isso, porque já que vai repetir aqui durante esse compasso, né? Todas essas notas, pode não repetir. Eu estou fazendo aqui uma coisa mais geral, tá? Aí vai ser tudo semínimo aqui. Aí vou fazer a mesma coisa aqui, né? E aqui vai ser Dó. Aqui também vai ser Dó. Opa. Sim, certo? E aqui vai ser Mi, Lá. E tá faltando o último Lá, né? Dó. Mi e Lá. Pronto. Aí assim que você vai formando uma voz coral, tá? Vai formando aí construindo uma composição. Quando vocês chegarem aí no técnico 1, vocês vão começar a estudar isso aí, certo? Muito bem, então, o que eu estou querendo mostrar? Que hoje nós não utilizamos mais para cada voz uma clave em particular, porque dá muito trabalho, né? Então, eles procuraram simplificar isso aí, tá? Procuraram simplificar, então usam só a clave de Sol e a clave de Fá. Mas também existem aí algumas outras peculiaridades. Existem também o que nós chamamos de clave mista, tá? O que é a clave mista? Então, ela diz aqui, aqui, deixa eu ver aqui, a clave de Fá, com exceção, com exceção da voz de tenor, tá? O tenor, ele pode ser escrito também para ele numa clave mista, certo?
Mas, em regra geral, não se usa essa clave mista. Mas já que ela fala na clave mista aqui, a gente vai colocar, né? É para vocês entenderem. Pode também, a voz tenor pode ser usada numa clave mista. O que é essa clave mista? Você coloca, digamos aqui, faz a clave de sol. Vou aproximar mais aqui para vocês verem melhor aqui embaixo, né? Coloca a clave de sol aqui atrás e na frente dela, não sei se vocês já viram, né? Eu coloco uma clave de dó, certo? Então, eu não sei desenhar direito essa clave de dó. Tá, vamos lá. É aqui assim. Pronto. E aqui são dois discos. E aqui os pontos, tá? Da clave de dó. Clave de dó na terceira ainda. E aí fecha o parênteses. Tá? Então vocês vão ver isso aqui. Em algumas músicas vocês vão ver isso aqui para o tenor, certo? Então essa é a única exceção. Tá? O tenor ele pode ser escrito também numa clave mista. Tá? É a única exceção. Mas em regra geral, eu leio muita partitura para corais, né? Dificilmente a gente vê essa clave mista. Mas quando você vê numa partitura para coral, não se desespere. Trata-se da clave mista, certo? Então, quando aparecer a clave mista, você já sabe que o que vai ser escrito ali é para a voz tenor. Pronto, tá bom? Muito bem. As vozes mais comumente encontradas são o meio soprano e o barítono, né? Eu terminei de falar aqui que na nossa região dificilmente a gente vai encontrar baixo. E também os soprano 1, que a gente chama, a voz soprano, também é mais difícil. A gente encontra mais o meso e o barítono, certo? Que ela chama aqui de meio soprano e o barítono. O quarteto vocal clássico é constituído pelas vozes do diapasão grave e do diapasão agudo, certo? Então, ou seja, qual as vozes que constituem, né, o quarteto coral clássico, certo? Ou o quarteto vocal clássico ou tradicional? São as vozes do diapasão grave e as vozes do diapasão agudo, certo? Então, quais são as vozes do diapasão grave? Contralto e baixo. Quais são as vozes do diapasão agudo? Soprano e tenor. Pronto, são essas 4 vozes. Tá bom? São essas 4 vozes. Ok. E o do diapasão médio, né? Bem, isso aqui eu estou falando do diapasão clássico. Aliás, desculpe, do quarteto vocal clássico, tá? Mas o meso também, aliás, como a gente viu, na verdade, a gente não tem muito soprano, né? Então, o meso muitas vezes substitui o soprano nesse diapasão agudo, certo? Na prática, é isso que acontece, né? Porque o que nós denominamos como soprano ou soprano 1, porque há uma outra classificação, soprano 1, soprano 2 e contralto. Soprano 1 é aquele soprano bem agudo, mais agudo mesmo, tá? Então, uma terça acima aqui. Vamos, digamos aqui, ó. Aqui eu tenho o baixo, aqui eu tenho o tenor, aqui eu tenho o contralto e aqui eu tenho o meso, que é chamado de soprano. Mas se eu colocar um dó bem aqui, eu vou ter um outro soprano, que é o soprano 1, certo? Então, geralmente, esse soprano ele é mais difícil, tá, de ser encontrado. A gente encontra mais o meso, que vai fazer, às vezes, então, de soprano 1. Muito bem. E aí eu poderia continuar, mas o tempo aí não permite. Vamos então, é assim que você vai montando uma partitura para... Aqui existem algumas técnicas para você fazer isso, né? Eu não desci para cá, para esse lá, só porque eu quis descer. Existe uma regra, certo? Eu posso sair do primeiro grau e ir direto para o sexto grau, tá? Sem problema nenhum, porque aqui eu vou por uma terça descendente, certo? Mas do 1
para o sexto grau. Muito bem. E agora, nós vamos aí fechar falando sobre a tessitura mais desenvolvida para o grave, tá? E para, deixa eu ver aqui se eu isso mesmo, vamos falar sobre isso aqui agora. De acordo com o timbre e também conforme seja a tessitura mais desenvolvida para o grave ou para o agudo, algumas vozes se subdividem em vários tipos, como, ok? Como? Deixa eu ver aqui. Então, a subdivisão das vozes, aí é o que eu estava falando, né? Que o baixo, as vozes masculinas, tradicionalmente é tenor e baixo, mas entre elas existe o barítono, existe o tenor 1 também, tá? Então, vamos lá. De acordo com o timbre e também conforme seja a tessitura mais desenvolvida para o grave ou para o agudo, algumas vozes se subdividem em vários tipos, como? Vamos lá, começar com o soprano aqui, né? O soprano, ele pode ser classificado como ligeiro, aqui, ligeiro, lírico e dramático. Ligeiro, lírico e dramático. O tenor. O tenor. Aliás, tirar os pontos. Ligeiro. Aliás, ligeiro não. Ligeiro é o soprano. Lírico. Ele pode ser classificado como lírico e como dramático. Dramático, né? Então, nas óperas, esse tenor dramático é muito utilizado. O lírico, né? É utilizado nas óperas também, certo? Então, continuando, e o barítono? O barítono, ele pode ser classificado também como agudo e grave. Ou grave, né? O barítono. Agudo ou grave. O baixo. O baixo pode ser classificado como cantante, e não cantante. Não é. É profundo. Cantante e o baixo profundo. Certo? Vamos para frente aí, né? As vozes infantis. Aqui são as vozes adultas, né? Vamos falar sobre vozes infantis. Como elas podem ser classificadas? Vamos lá. As femininas podem ser classificadas como sopranino e contraltino. Femininas. Sopraninos e contraltinos, tá? Contraltinos. E contraltinos. E as vozes masculinas? Elas podem ser classificadas como tenorino, tá? Ou seja, as vozes dos meninos, né? São classificadas como tenorino, como tenorino, certo? Então, é isso aí, tá? Então, o soprano pode ser classificado como ligeiro ou lírico ou dramático, o tenor lírico ou dramático, o barítono agudo ou grave, o baixo pode ser classificado como baixo cantante ou baixo profundo, e as vozes infantis
As femininas são chamadas de sopraninos e contraltinos, e as masculinas são chamadas de tenorino, ou seja, a voz dos meninos é chamada de tenorino, tá bom? Muito bem, gente, então chegamos ao final da nossa quarta aula, tá? Aqui nós temos os exercícios, certo? Vocês façam aí o exercício, tá? E aí, próxima aula, então, nós vamos ver outro assunto, certo? Outro assunto, outro tema, que vai ser aqui, conforme a nossa apostila, o uníssono, tá? Vamos falar sobre o uníssono, ok? Então é isso aí, boa semana para vocês, espero que vocês tenham entendido, leiam mais a apostila, tá bom? E procurem realmente entender o conteúdo que foi passado para vocês nesta aula, tá bom? Então, um abraço a todos, nos encontramos na próxima aula. Bye, bye.